A paz do Senhor, amada igreja! Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical? Hoje nós iremos estudar o capítulo 4 da nossa revista. O capítulo 4 traz como tema o que é o pecado. Vamos dar início? O que é pecado? Antes de falarmos do pecado, vamos falar primeiramente a respeito da origem do mal. Sabemos pela palavra que Deus criou tudo o que existe. Ele também criou os anjos e os criou para servi-lo e para adorá-lo. Lúcifer, que era um de seus anjos, acompanhado da terça parte dos anjos, liderou uma rebelião contra Deus. Lúcifer queria ocupar o lugar de Deus. A criatura quis ser maior do que o Criador. Após essa rebelião, que é a origem do mal, Lúcifer, juntamente com a terça parte, foi mandado por Deus para a terra. Vamos ver o que diz a palavra a respeito deste assunto? Em Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15, está escrito: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Entendendo a origem do mal, vamos entender o pecado original. Em Gênesis, estudamos a história da criação. Sabemos que no sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus permitiu com que o homem usufruísse de tudo o que havia no jardim do Éden, com exceção de uma coisa: comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver o que a palavra diz a respeito desse assunto? Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No entanto, Eva, instigada por Lúcifer, que, como dissemos, também habitava na terra, ela desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido. Ao comer, ofereceu a Adão, que também comeu do fruto. Vamos ver o que a palavra diz em Gênesis capítulo 3, versículos de 4 a 6. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esse então foi o pecado original, a desobediência a uma ordem emanada por Deus. Várias foram as consequências do pecado original. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 3, versículos de 16 a 24? E a mulher disse:
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste das árvores que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, amados, Deus, na sua infinita misericórdia, expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, pois se lá permanecessem, poderiam comer do fruto da árvore da vida. Daí viveriam eternamente longe de Deus, pois o pecado separa o homem de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A descendência de Adão e Eva herdou o pecado original. Portanto, todos nós nascemos pecadores, logo separados de Deus. Com a queda do homem, ou seja, com a desobediência, a humanidade tem se distanciado cada vez mais de Deus. E cada vez mais vemos as iniquidades aumentarem. Muitos são os pecados cometidos pelo homem, como por exemplo, homicídio, adultério, soberba, inveja, ganância pelo poder, entre tantos outros. Vamos ver o que está escrito em Isaías 59, versículo 2? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Em Romanos, capítulo 3, versículos 10 e 12, 10 a 12 e versículo 23, está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, amados, entendemos a origem do mal, o cometimento do pecado original e o que são os pecados. Resta entender o mais importante. Vejamos o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15.
Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo após o homem ter pecado, terá afrontado a Deus, ter desobedecido a Deus, ele, o próprio Deus, em seu infinito amor por nós, prometeu que mandaria seu Filho amado para nos salvar, para que por intermédio dele pudéssemos ter a vida eterna ao lado do Pai. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria, porém foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, ele não foi fruto da relação entre um homem e uma mulher. Logo, ele não herdou o pecado original. Jesus Cristo, diferentemente de nós, nasceu sem pecado. Chamamos Jesus de o segundo Adão, ambos concebidos sem pecado. Por intermédio do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. E por intermédio de Jesus Cristo, o segundo Adão, a salvação veio para muitos. Vamos ler o que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 35. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O homem Jesus Cristo viveu aproximadamente 33 anos na terra. Durante todo esse tempo, não cometeu um pecado sequer. Ele foi 100% santo. Então, em nenhum momento ele se separou do Pai. Vamos ver o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Jesus. Quando foi morto na cruz do Calvário, sem ter culpa alguma, sem ter cometido um pecado sequer, Jesus cumpriu a obra da salvação. Ele cumpriu o que estava escrito em Gênesis. Ele esmagou a cabeça da serpente. Glória a Deus! Glória a Deus! Na cruz, Jesus levou sobre si o pecado original e todos os pecados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E hoje, todo aquele que nele crê tem acesso direto ao Pai. Ele é o único capaz de nos ligar novamente a Deus. Somente através dele teremos a eternidade ao lado do autor da vida. Vamos ver o que está escrito em Isaías, capítulo 53, versículos de 1 a 6. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que nos livrou da morte eterna e que nos deu vida e vida em abundância, por meio de Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Em Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11, está escrito: por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amada igreja? Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. É Ele que nos liga novamente a Deus. O pecado nos separou de Deus.
mas a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos liga novamente a Ele, a Deus, ao autor da vida, ao nosso papai, ao nosso Abba Pai. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então, amado, se porventura você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, faça agora. Faça agora, entre ali no seu quarto, num cantinho, onde quer que você esteja agora, né? Curve a sua cabeça, feche seus olhos e diga: Jesus Cristo, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se porventura você está afastado do caminho de Deus, volte para Ele. É só Ele que pode dar a paz que você precisa. É só Ele que pode te dar a vida eterna ao lado de Deus. Amém? Muito obrigado, amados, por mais essa oportunidade. E que Deus seja conosco de hoje e para sempre. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.